Teleaula Natal. Olá, alunos do 9º ano da Rede Municipal de Educação de Natal. Eu sou a professora Maria de Fátima Araújo, da disciplina Ensino Religioso. O meu sinal em Libras é a configuração da mão fechada com o indicador na vertical e o polegar na horizontal, passando da testa para o cabelo. Meus cabelos são castanhos, abaixo dos ombros, sou parda, tenho os olhos pequenos, também castanhos, lábios finos. Estou vestindo uma blusa branca com detalhes pretos, uso óculos de grau e também uma calça jeans preta. Os nossos slides todos terão fundo branco, com uma linha, 3 linhas na vertical e na diagonal na cor verde. Nós vamos dar início à nossa 17ª aula, ou seja, a nossa aula 17, onde nós vamos finalizar os nossos blocos de ensino religioso. Né? Nós agora estamos no terceiro bloco. O que nós vamos trabalhar? A iminência e transcendência, a vida e seus cuidados segundo as tradições religiosas e filosofias de vidas. No nosso próximo slide, nós vamos ter a nossa apresentação do tema, né, onde vamos contemplar o que diz a BNCC, ou seja, a unidade temática da Base Comum Nacional Curricular, que é a BNCC. Nós estamos trabalhando crenças religiosas e filosofias de vida. O nosso objeto de conhecimento é imanência e transcendência. No nosso próximo slide, nós vamos ver que habilidades nós vamos contemplar de acordo com a BNCC. Na primeira habilidade, né, a habilidade 1, nós vamos analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições religiosas e filosofias de vida. A nossa habilidade 2 será discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida por meio da análise de matérias nas diferentes mídias. No nosso próximo slide, nós vamos ver como será a sequência das aulas, que vai do número 17 ao número 24. Os temas estão assim divididos, né? A unidade temática, crenças religiosas e filosofias de vida, tendo como objeto de conhecimento imanência e transcendência. A aula de número 17 será ministrada por mim, né, pela professora Maria de Fátima Araújo, cujo tema, imanência e transcendência, a vida e seus cuidados segundo as tradições religiosas e filosofias de vida. A aula de número 18 será com o professor Francisco Jean Carlos da Silva, com o tema Deus existe, persiga o seu sonho. Aula de número 19, a professora Andresa Patrícia de Azevedo Ferreira, com o tema As concepções de história das tradições religiosas. A aula de número 20 será com a professora Pamela Batista da Silva Dias, com o tema Religiões e Ecologia. A aula de número 21, com a professora Janaína Magalhães de Souza, o tema As experiências religiosas. A aula de número 22 também será com a professora Janaína Magalhães de Souza, com o tema Religião e valorização da vida. A aula de número 23 será com a professora Andresa Patrícia de Azevedo Ferreira, o universo e o transcendente será o tema. E fechando esse bloco, a nossa aula de número 24, que será novamente ministrada aqui por mim, pela professora que vos fala, Maria de Fátima Araújo, a nossa caminhada em busca de uma vida plena
irresponsável. No nosso próximo slide, nós temos um campo de girassol. Por que da escolha desse campo de girassol? Nas religiões, os girassóis eles têm um simbolismo grande no sentido de vida, principalmente nas religiões monoteístas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Esse campo de girassóis, né? Ele foi fotografado por Hans Behn. O tipo é uma fotografia, né? A fotografia está em formato retangular e foi capturada em um dia claro de sol, representando um campo florido de girassóis, cujas pétalas são amarelas e no seu centro apresenta duas cores. O centro em cor verde e a borda em cor laranja. Podemos também ver que suas hastes são completamente cobertas por uma folhagem verde. Então, esse campo de girassol, ele tem esse simbolismo de irradiar vida. E também diz que os girassóis, em dia de chuva, eles se viram uns para os outros. Para quê? Para que a energia não seja desperdiçada. Ou seja, a energia de um alimente a energia do outro. Então é bem interessante a gente começar a entender esse simbolismo de quando um se vira para o outro, essa energia compartilhada. É igual a gente, quando a gente está solitário, a gente necessita de um abraço, ou seja, uma pessoa que nos passe uma energia. Essa energia, no caso, é o carinho que nós recebemos. No nosso próximo slide, nós vamos começar a trabalhar o nosso tema. São duas palavras que não é tão comum no nosso vocabulário, né? Imanência e transcendência. E aí? Não é? Com essa imanência, o que é essa imanência? O que é que vocês entendem por imanência? E o que é que vocês entendem por transcendência? Então, para que a gente comece a entender o porquê do nosso objeto de conhecimento ser esse tema, eu vou explicar para vocês o que é imanência e o que é transcendência a partir do nosso próximo slide. Então, a imanência, segundo Porto, ele diz que é o quê? Qualidade do ser divino em sua presença e participação na vida da criatura humana, presença de um ser ou seres supremo. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que essa imanência, né, é aquilo que você sente, é como que você se sinta tocado por algo que você não consegue explicar. Às vezes a gente tem a ideia assim, medo, né? A gente sente o medo, é algo que a gente sente, mas que a gente não consegue explicar. Então a imanência é algo que a gente sente, é como as pessoas dizem, eu sinto a presença, para quem acredita em Deus diz, eu sinto a presença de Deus na minha vida, né? Mas é algo único daquela pessoa. Então, essa presença, esse ser divino, é o que a gente chama de imanência. Isso que você sente. Já a transcendência é o quê? Conjuntos de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Também foi tirado, né, segundo Porto. O que já seria essa transcendência? É algo que está acima de você. É as coisas que a gente não consegue explicar e que a gente atribui a algo que está acima de nós, a um ser superior. E aí você vai observar que nas religiões, essa transcendência, esse algo maior, esse algo superior, ele vai receber nomes, dependendo da prática religiosa, ou seja, dependendo da religião. Se você tem uma fé monoteísta, você vai dar um nome. Se você tem uma fé em cima da ancestralidade, você vai dar outro nome. Se você tem a fé
em cima dos elementos da natureza, você vai ter também um outro nome. Então, vamos para o nosso próximo slide. Vocês têm aí uma imagem, a descoberta do fogo, né? É uma imagem onde está em formato retangular e representa a conquista do fogo feito pelo homem pré-histórico, apresentando um fundo escuro e estando dividida em duas partes. Do lado esquerdo, um homem de aparência pré-histórica, sentado sobre suas pernas, com duas pedras em suas mãos, produzindo faísca para produzir o fogo. E do lado direito mostra uma fogueira em chamas altas, ou seja, é a grande primeira conquista do homem. Essa grande primeira conquista do homem faz com que esse homem ele se sinta superior aos outros animais. Como assim? Vamos entender isso aí, que é o ponto de partida para o início da fé em algo superior. Como? Nós vamos começar a entender. O homem das cavernas, aquele homem que andava apoiado nos seus 4 membros, ou seja, ele se movimentava igual a qualquer outro animal. Tinha o mesmo medo do fogo como qualquer outro animal. Quando a gente vai acampar, o que é que a gente faz de noite? Para que não chegue animais perto, nada. A gente acende um fogo. E ele tinha medo do fogo, esse homem, como qualquer outro. Mas um dia em que ele bate essas 2 pedras e que ele cria essa faísca, e essa faísca, ao bater no capim seco, produz essa chama, o que é que acontece? A partir daquele momento, ele se sente superior aos outros seres. Ou seja, a partir desse momento, ele se torna o homem ereto, ou seja, ele vai começar a produzir uma cultura. Por quê? Porque a partir desse momento, ele passa a ser o dominador. Produzir o fogo significava o quê? Ele conseguiu dominar o seu maior inimigo. Então, com essa grande primeira conquista desse homem, ele começa a fazer toda essa evolução cultural. No nosso próximo slide, nós vamos começar a entender como é que esse homem determinava esse ser. Mesmo ele produzindo o fogo, ele ainda continua sendo escravo, né, dos elementos da natureza. Ele não consegue explicar. E o que é que ele faz? Ele percebe que o Ser Supremo é criador, justo e bom. Se apresenta como o Senhor dos animais, os totens, Mãe Terra, Senhora das águas, os orixás, Grande Espírito no xamanismo e outros. Aí vamos entender esse Ser Supremo. Ele dominou o fogo, ele produz o fogo, mas esse fogo continua a existir sem que ele produza. E ele começa a observar que esse fogo vem de cima, ou seja, é acima dele. Então existe algo que está acima dele, algo superior a esse homem. Aí você vai ver que ao longo da história, esse Ser Supremo, esse Ser Criador, esse Ser Maior, ele começa a receber esses títulos, né? O Senhor dos Animais. Por que é que diz os totens? Porque é uma figura bem mística, a figura dos totens, né? Mãe Terra, Senhora das Águas, os orixás. Por quê? Porque as religiões, mais a gente vai ter, mais nas matrizes africanas, eles têm os orixás, ou seja, os elementos da natureza são os orixás. A terra, a água, os rios, as cachoeiras, as plantas, ou seja, esses elementos da natureza que ele atribui esse poder. Por quê? Ele não produz uma planta. A planta sozinha, ela produz os seus frutos.
A água está lá, não é ele que coloca os peixes nas águas, a água é que entrega esse peixe para ele. Então, por isso que ele diz que o Senhor, esse Ser Supremo, é Criador justo e bom, porque ele oferece isso aí, né? E o grande Espírito, que é no xamanismo, que a gente vai ter isso muito presente, principalmente nas religiões indígenas, né? Vocês escutam muito falar, né? Até em filme que eles dizem, é o grande Espírito, né? Que é esse grande Espírito? É aquele maior, é aquele que faz gerar as outras vidas, né? E também existem outras denominações, segundo Piazza. E para isso aí, ele fez o quê? Representando elementos com os quais estão em comunhão. Por que ele faz essa associação? Porque esses elementos da natureza, ele está em contato. Ele não explica como ele surgiu. Ele não explica como é que aquele elemento tem, como a gente pode até dizer, possui vida própria, né? Ele existe. E ali ele toca. E ao tocar naquele elemento, ele se sente presente, se sente bem próximo desse ser supremo, né? No nosso próximo slide, nós vamos ver as tradições religiosas e o sentido da vida, as religiões monoteístas. Então, vocês têm uma tela, né, onde o nome da tela é A Criação de Adão. Na criação de Adão, você vai observar, é uma pintura em formato retangular, desenhada em técnica a fresco, e encontra-se no teto da Capela Sistina, localizada na cidade-estado do Vaticano, na Itália. Essa obra representa a criação de Adão, o primeiro homem criado por Deus, nas tradições monoteístas, ou seja, é uma tradição, esse homem criado por Deus, a gente só vai ter nas religiões monoteístas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Essa concepção de que o homem foi criado por Deus. Possuindo em tom azul claro, o fundo em tom de azul claro, e está dividida em duas partes. Do lado esquerdo da pintura, em um plano inferior, encontra-se a figura de Adão, em corpo nu, surgindo da terra e recebendo de Deus o dom da vida através do toque de seus dedos. Então, a gente vai começar fazendo essas observações, né? E do lado direito da imagem, nós temos, né, do lado direito da pintura, em plano superior, encontra-se a figura de Deus, como um ancião barbudo, ou seja, é representado como a figura de um idoso, rodeado por anjos, dentro de um manto vermelho. No braço esquerdo de Deus, ele segura uma figura feminina, normalmente interpretada como Eva, antes da criação. Então, essa obra, essa pintura, foi feita pelo artista Miguel Ângelo, né? E aí vocês verem aí, o toque da criação. É Deus tocando, né? O toque só entre os dois dedos. Toda essa imagem que Miguel Ângelo construiu, ele quis mostrar o quê? O Ser Supremo, você sempre observa que está num plano mais alto, né? E Adão surgindo da terra, ou seja, Deus tocando Adão para dar vida. Então, só quem tem nessas práticas são as religiões monoteístas. A gente tem que ter isso bem claro na cabeça da gente. Religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, né? As religiões que têm
a criação como sendo um dom de Deus. Então, nessa pintura que se encontra nessa capela, né, a Capela Sistina, no Vaticano, então, é relatada, ela se encontra no teto. Ela é pintada no teto da igreja, ok? No próximo slide, nós vamos ver, né, essa vida, né, que a gente ressaltou tanto na tela, né, a tela de Miguel Ângelo. Então nós vamos ver nas religiões monoteístas o que é que elas dizem. A vida é um dom de Deus. Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar na Torá judaica, que é a religião do judaísmo, na Bíblia cristã, né, que é formada pelo povo cristão, que chamamos de cristianismo, Corão ou Alcorão, que é do povo muçulmano ou do povo islâmico, que nós chamamos de islamismo. Agora nós vamos começar a detalhar, né, no nosso próximo slide, nós vamos detalhar religião por religião, onde é que se encontra esses momentos em que ressalta que esse homem é uma criação de Deus. No judaísmo, né, o 6º dos 10 mandamentos, ele está escrito aqui: não matarás, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Está escrito no Gênesis capítulo 9, versículo 6. E também diz: a vida humana é sagrada, porque é criada à imagem e semelhança de Deus. Essas duas citações foi Porto que fez essas citações. Então, vamos começar a entender. Vida é sagrada. Por que é sagrada? Porque não foi você que criou, foi um ser superior a você que lhe deu esse dom. Naquela imagem que a gente vê Deus tocando o dedo de Adão, é justamente aquele momento que ele está recebendo a divindade, ou seja, ele está criando vida, porque, segundo a tradição, era barro, né? Uma massa só. E no momento que Deus sopra seu hálito divino em Adão, ele cria vida, ali representado através do toque da mão. Então a gente começa a entender que vida é sagrada. Se a vida é sagrada, a preservação dela é muito importante. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que o cristianismo diz. Tem essa referência do judaísmo no cristianismo e também tem o seguinte: todos os seres humanos deveriam apreciar a individualidade de cada pessoa como criatura de Deus, chamado a ser irmão ou irmã, em razão da encarnação de redenção universal, que também é Porto. O que é que acontece aí? É o respeito à vida um do outro, porque ele diz, né, cada um deveria respeitar, não é, a individualidade de cada pessoa, como ela sendo criatura de Deus. Então eu não sou mais importante que ninguém. O meu valor é igual ao valor de qualquer outra pessoa. Então é muito forte isso aí no cristianismo, que é um momento que diz, né, que Jesus Cristo fala, né, ao meu próximo como a si mesmo. Ou seja, é esse respeito que é passado através do cristianismo. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que o islamismo fala sobre isso. Ele diz o quê? O importante é que o homem sinta que está na mão de Allah, né, que é Deus escrito em árabe, que fez o mundo e criou as leis, e por isso não pode sair do reino. Ou seja, eles têm esse entendimento. Nós somos criações de Allah. E nós temos que fazer de tudo para permanecer no reino. Como assim? Seguindo as regras que são colocadas, seguindo os preceitos, seguindo os pilares, tudo que é colocado no islamismo. Para quê? Para que você não se distancie desse reino. Você tem o livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio, mas que você sempre deve entender e se direcionar para quê?
para o sentido de não se afastar do reino. No nosso próximo slide, nós vamos começar a falar agora das religiões orientais. Então, nós temos aí, não é, uma belíssima flor de lótus. É um símbolo muito presente nas religiões orientais. E quando a gente observa a imagem, né, é uma flor muito bela. Então, nós vamos entender como é essa flor. Essa imagem é uma fotografia e está em formato retangular e foi capturada em um dia claro de sol, estando localizada em um vale. Vale, né, é uma vegetação mais rasteira e também tem árvores. A figura é composta por duas partes. A principal e localizada à direita encontra-se uma flor de lótus em tons de rosa. No fundo, e localizado na esquerda, temos um templo oriental, rodeado de uma densa vegetação em tom verde. Continuando em relação à nossa imagem, o simbolismo da flor de lótus nas religiões orientais representa o nascimento divino, o crescimento espiritual e a pureza do coração e da mente. Este símbolo está especialmente ligada à capacidade de enfrentar os desafios e florescer de forma tão limpa, tão bonita e tão especial. Porque essa flor de lótus, ela tem todo esse simbolismo. Por que a flor de lótus tem todo esse simbolismo? A gente está vendo a beleza da flor de lótus, mas ela é uma flor que ela nasce nos lugares, assim, a gente pode dizer, poluídos. Elas nascem na lama, elas se enraizam na lama. Ou seja, é como se você tivesse chegado ao fundo do poço, como a gente usa muito essa expressão, né? De dizer que você está tão lá embaixo que você não tem valor, né? Você está na lama, mas que não significa que você vai permanecer ali, que você vai nascer, e vai nascer com uma grandiosidade e com uma beleza tão grande que você é comparado à flor de lótus. Então, por isso que eles utilizam tanto a flor de lótus. Por quê? Porque nas religiões orientais, né, nas filosofias de vida das religiões orientais, não existe a interferência de um ser supremo. É você que vai se transformar. É você que vai fazer com que a sua vida tenha esse brilho da flor de lótus. Como assim? Você tem o caminho a seguir. É você que vai escolher. Você tem dois lados na sua vida. Você tem o lado do bem e tem o lado do mal. E você nem é totalmente do bem, nem você é totalmente do mal. Ele quer o quê? Que você tenha o discernimento, o ponto de equilíbrio. Que você tem que aprender a conviver com esses dois lados. E nesse momento é como eles utilizam muito esse pensamento, né? É você ressurgir, é você buscar seu ponto de equilíbrio. E a partir desse momento, você cria o seu caminho do meio. Então, essa simbologia da flor de lótus tem muito a ver com isso, né? Essa flor que nasce da lama, mas que tem uma beleza incalculável. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que Confúcio fala em relação a essa vida, essa valorização da vida. Ele diz o quê? Considere a vida humana uma busca em prol da perfeição ética, possuindo em mente a sabedoria de qual meta terrena a conquistar. Adquira essa perfeição especialmente através das virtudes, ou seja, do convívio social, da família, governantes e população. O que é que nós vamos entender com isso aí que Confúcio diz?
Confúcio, ele dizia muito, o homem é feito de livros. E através desse momento, quanto mais a pessoa lê, mais a pessoa vai se tornando uma pessoa melhor. É tanto que ele escreve livros de orientações, né? Como os livros, como é que os pais educam os filhos, como é que os filhos tratam os pais, como é que os governantes devem tratar o povo, como é que o povo deve tratar o governante, ou seja, então Confúcio ele tinha essa preocupação, não é? Dessa harmonia social. E essa busca, aí volta para o exemplo da flor de lótus, né? Que você tem que ter em prol a perfeição, ou seja, desse renascimento, desse ressurgimento. No nosso próximo slide, nós vamos ver o taoísmo, né? Aí nós vamos entender que mais ou menos vai parecer, por quê? Porque Lao Tse foi discípulo de Confúcio. Então, o que é que o taoísmo fala em relação à vida? O Tao é o caminho, ou seja, é você buscar o seu ponto de equilíbrio, é você criar o seu caminho. O Tao é o caminho, a fonte e a essência da existência, ou seja, da sua vida. E é princípio imutável que comanda o universo, ou seja, não se muda isso aí. Quando a palavra imutável, ou seja, não podemos mudar, que é o quê? O yin e o yang, fazendo-se necessário conservar em equilíbrio e harmonia para se ter uma vida feliz. O que ele quer dizer com essa palavra imutável? Sempre você terá o bem e o mal caminhando lado a lado com você. Mas ele diz, você tem que encontrar o tal, ou seja, encontrar o caminho. Não é isso? Então essa citação também nós vimos, né, pegamos de Porto. No nosso próximo slide, nós vamos ver o que é que o budismo diz. A vida tem um valor único e, além disso, esse valor é duplamente precioso porque nele está a natureza de Buda. É um fato bem interessante em relação ao budismo. É a única, né, religião onde as pessoas podem se tornar igual ao Criador. Por mais que alguém tente, nunca será Jesus Cristo. Por mais que alguém tente, nunca será Deus. Por mais que alguém tente, nunca será Mohammed, né? O Mohammed, que a gente conhece mais por Maomé. No budismo, não. No budismo, você pode se tornar um Buda. Por quê? Porque Buda é só um título. Você pode se tornar um ser iluminado. Então, por isso que ele diz que é o valor da vida. Porque nessa vida, você tem dentro de você a possibilidade de se tornar um ser iluminado. Ou seja, de se tornar um Buda. No nosso próximo slide, nós vamos fazer a nossa conclusão. Tem novamente, não matar. Vocês vimos que nós fizemos esse passeio pelo sentido da vida em religiões monoteístas e religiões orientais, né? Nas religiões onde o próprio ser humano vai fazendo as suas transformações. Nós vimos que nas religiões monoteístas, as transformações, porque você tem que respeitar, porque sua vida é um dom de Deus. Então, todo ser humano, ele é um dom de Deus. Nas religiões orientais, vocês têm essa transformação, essa busca pela plenitude. Então, eu gostaria de ampliar esse sentido de não matar, né? O que é que nós vamos ver nesse sentido? Uma palavra presente nas religiões. Então, todas as religiões que vocês tiveram oportunidade de ver, tiveram oportunidade de estudar, né, tiveram o interesse de conhecer, vocês vão sempre ver que elas têm essa valorização da vida. Esse não matar está presente em todas.
O não matar ultrapassa o sentido da vida humana nas filosofias de vida. É que a gente deve entender que toda vida é importante. Eu volto novamente para a gente falar naquela questão ecológica que nós já falamos em relação ao planeta. Ou seja, se eu acabo uma espécie vai provocar o quê? Um desequilíbrio ambiental. Ou seja, aquela vida que eu fiz com que ela desaparecesse, vai fazer com que aqueles seres que eram alimentos daqueles que eu fiz desaparecer, eles vão se proliferar muito mais, ou seja, vão nascer muito mais, né? Então, nas filosofias de vida, eles dizem isso, esse equilíbrio, né? Toda vida que existe no planeta, ela é importante. Aí eu gostaria de deixar agora para a gente essa pergunta. Não matar. Agora, qual ou quais responsabilidades você ou nós, ou seja, todos nós temos em relação à vida humana e do planeta? No nosso próximo slide, nós temos uma mensagem final. É uma imagem de fundo rosa que aparece duas mãos apoiando um bebê que está dormindo, né? Numa forma de proteção, de segurança, de aconchego, porque ele está apoiado nessas mãos como se tivesse muito protegido. E sobre essa imagem, nós vamos ter a seguinte mensagem: a vida é o melhor presente que nos foi concedido. É preciso preservá-la com muito amor. Ou seja, essa imagem que mostra esse bebê, né, faz com que a gente se sinta, né? Ele está tão protegido, né, que na imagem ele está dormindo. E a imagem em si, ela já representa esse sentido da vida, esse sentido que nós temos que ter em proteção em relação ao outro. No nosso próximo slide, nós temos as referências, né? Para que vocês, se quiserem, né, ter mais algum conhecimento, mais algum aprofundamento, vocês podem ver. Agradeço, né, a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, vocês irão continuar seguindo aquela sequência que já foi apresentada por nós, né? Para quê? Para que vocês tenham esse sentido dessa sequência desse nosso último bloco de atividades. Até a nossa próxima aula.